ler os textos em Reis e Crônicas para ter uma ideia geral. Então, Crônicas é um relato sucinto das coisas, tá? Então, nem tudo está relatado ali. Então, a gente pode entender esse resumo de Ezequias. Ele se exalta, ele não é grato a Deus, não se humilha, porque teve essa vitória, e muitas outras vitórias ele teve, né? Não foi só essa, e a cura que ele teve da sua enfermidade. Ezequias foi curado de uma enfermidade, não tem muitos detalhes, mas ele contraiu uma enfermidade muito grave. Sabe qual foi? Ingratidão. Ingratidão. Você lembra daquele episódio quando Jesus cura 10 leprosos? Claro que lembro. Jesus curou 10. E o leproso tinha que ir ao sumo sacerdote para ele constatar a cura, para ele voltar ao convívio da sua família, da sociedade. Ele ficava isolado, não podia estar junto, porque contaminava outros, todo mundo saía correndo. Dependendo da direção do vento, mais distante ficava, né? Então, 9 foram para o sacerdote, e um fez o quê? Voltou. Eu tenho uma ideia de que ele estava correndo também. De repente ele falou: epa! Não é por aí, não é essa direção. Primeiro, eu tenho que voltar para agradecer a Jesus. Irmãos, como nós precisamos ser mais gratos, reconhecer as bênçãos de Deus, não ter um coração soberbo, achar que eu mereço, foi minha luta. Não estou dizendo que não tenha sido luta, não é? Conquistas, mas foi a bênção de Deus que fez isso na sua vida. Tudo que veio até você foi pela bênção de Deus. Deus está acima de tudo, queridos, de todos. Então nós precisamos ter corações gratos. Há um provérbio lá, capítulo 16, 18, diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede o quê? A queda. Quando a pessoa começa a se exaltar, a queda está chegando. Cheio de presunção, vaidade, orgulho, saiba que a queda está chegando. E nós vemos isso na experiência. Vemos muitas pessoas que se orgulharam demais, se exaltaram demais, se acharam muita coisa, e a queda chegou. Então, quando a pessoa se exalta demais, a queda está próxima. Irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, nos nossos bens, quando as nossas bases de vida são terrenas apenas, a queda está próxima. Nós vamos ruir, vamos tombar. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A maioria aqui lembra da história de Naamã, aquele general da Síria, conquistador, cheio de medalhas, homem importantíssimo, mas ele contraiu o quê? Lepra. E pelo testemunho de uma menina israelita, ele foi até o profeta Eliseu. E quando a comitiva foi, se apresentou ao rei, aquele negócio todo, né? Cartas e tal, o rei até ficou: quem sou eu? Né? E tal, enfim. Não era ali, era lá. Era para a casa de Eliseu. E ele foi, a comitiva toda, cheio de presentes, foi até o profeta Eliseu. E aí, chegou. Eu fico imaginando aquela comitiva, né? Tanta gente, um homem importantíssimo. E chega lá, Eliseu nem recebe o homem.
Eliseu, orientado por Deus, sabia do coração dele, irmãos. Eliseu diz assim: manda ele ir lá para o rio Jordão se banhar. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes. E o homem ficou furioso. Que negócio é esse? O homem nem quis me receber aqui. Ele tem que me receber com honras, apesar de ser leproso, mas sou um homem importante e tal. E enfim, a gente vê o orgulho desse homem. E aí, irmãos, Deus trata dele. Deus começa a quebrantar o coração daquele homem. Ele vai lá com toda a dificuldade, a história que os irmãos conhecem bem, é curado. É curado. Irmãos, ele volta agora ele volta outro homem. Há detalhes no texto que mostra o coração humilde dele, reconhecendo aquele homem de Deus, sabe, e se colocando como servo. Agora ele não era o Senhor, agora ele era servo. Coração quebrantado. Deus não despreza, irmãos, um coração quebrantado, contrito. Deus ouve. Quando Jesus conta a história de 2 homens que entram no templo, um cheio de orgulho: eu não sou como esse aí. A oração não passou do teto, mas o outro batia no peito: eu sou um miserável pecador. E Jesus disse: esse saiu justificado, o outro não. Então, percebam como Jesus valoriza a pessoa humilde, que reconhece sua incapacidade e reconhece o senhorio de Jesus. Ele é Senhor. Então, meus queridos irmãos, Ezequias cometeu esse erro. Ele se orgulhou, envaideceu, se achou o tal. Nós precisamos aprender essa lição. Meu irmão, minha irmã, ninguém vai a Jesus se não for primeiro humilde, reconhecendo sua necessidade. A pessoa que não reconhece sua necessidade de Deus, ela nem deveria orar, porque sua oração não será ouvida. Então, para ir a Jesus, você tem que se humilhar, você tem que ser humilde e reconhecer que nós nada merecemos de Deus. Não merecemos nada, irmãos. Então, não deixe o seu coração se orgulhar, não. Não fique vaidoso e vaidosa, não. Seja humilde, haja com humildade. E aí, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus vão continuar caindo sobre você e sua família. Seja humilde, busque o Senhor, reconheça que você precisa dEle cada dia. E se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. Quantos que já foram? Então reconheça isso, reconheça a sua dependência de Deus. O segundo erro de Ezequias, agora lá em 2 Reis, capítulo 20, ele abriu as portas para os inimigos. 2 Reis 20, 13 em diante. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal, e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías, olha só, foi falar com ele, com o rei Ezequias, lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram lá de uma terra distante da Babilônia. Isaías continuou: o que
eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, todos o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Queridos, olha só. Ele cheio de orgulho, pompa, chega gente de fora, de longe da Babilônia, e ele mostra tudo o que tinha. E eu fico imaginando, né? Às vezes você tenta entrar no texto, ele mostrando: olha só, olha que orgulho que eu tenho, olha só tudo aqui, olha a minha riqueza, olha o meu arsenal, olha tudo, olha só, como eu sou importante, poderoso, eu sou. Mostrou tudo. E recebeu tantos presentes, porque a comitiva também de fora vinha com presentes. E ele abre tudo, as portas do seu palácio, para aqueles que pareciam ser amigos, para aqueles que pareciam ser admiradores, mas eles tinham um objetivo sinistro, oculto. O rei da Babilônia queria fazer uma aliança com Ezequias. Aparentemente, ele queria fazer uma aliança com aquele rei poderoso, Ezequias então expôs toda a sua riqueza e poder para demonstrar o quê? Eu sou um aliado legal para você. Você também vai ganhar em nós estarmos aqui como aliados. Nós vamos ajudar um ao outro, né? Então, eu sou beleza também para ser seu aliado. Ezequias estava pensando assim. Ezequias estava mais preocupado em fazer uma aliança com a Babilônia do que aliança com Deus. Ele esqueceu da sua aliança com Deus, a aliança mais importante. Por isso ele abriu as portas para o inimigo. Que lição nós tiramos aqui, irmãos? A lição é que nós abrimos as portas da nossa casa para inimigos, inimigos do lar, inimigos da família, inimigos da nação. Muitas vezes, nós não estamos preservando a família como deveríamos. As portas e janelas estão abertas para os inimigos que nós temos hoje. Como é que nós abrimos as portas, pastor? Quantas coisas estão entrando em nosso lar, irmãos, que a gente está permitindo. Está permitindo, porque só entra na sua casa aquilo que você permite. Só tem contato com seus filhos aquilo que você permite. E aqui está um perigo muito grande, irmãos, porque nós estamos abrindo as portas das nossas casas para o mundo. Para algumas coisas boas, mas muitas coisas ruins, péssimas. O que entra na nossa casa através dos meios de comunicação, irmãos? Tem coisa boa, mas olha, a maioria, eu me desculpe falar, não presta. Olha o que as crianças aprendem com as novelas. Preste atenção, meu irmão. O que os nossos filhos estão aprendendo com as novelas? Com os filmes, com as séries,
Que série bacana, que legal, com os desenhos, parece inofensivos, coisa de criança. Mas o inimigo está entrando através dessas coisas. Já viu a criança que acha que o diabo é bonzinho? O diabo é bonzinho, gente, não faz mal a ninguém não. Lúcifer não faz mal, ele até é bonzinho, faz coisa boa. E isso vai sendo incutido na cabecinha das crianças. Você já viu os TikToks da vida? Tem uns engraçados, eu também assisto, irmãos. Tem uns engraçados e tal, mas a maioria é porcaria. As músicas, o que as pessoas fazem. Observa bem o que está distraindo os seus filhos. Eu sei que os vídeos hoje, né, ajudam, prende a criança, aquela criança levada, ela fica quietinha, né? Já viu? Quietinha, graças a Deus, está quietinha, não está bagunçando, não está correndo. Beleza, mas seleciona, limita a coisa. O que o seu filho, sua filha está assistindo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. As crianças estão aprendendo a guardar segredos dos pais. Ó, esse é nosso segredinho, hein? Não conta para papai e mamãe, não. E aí, com esse monte de coisa, emaranhado de coisas que vão acontecendo, os pedófilos fazem a festa. Irmãos, quantos casos a gente está vendo? Muito. Muita coisa. Então, preste atenção do que está entrando na sua casa. Qual o valor que os nossos filhos têm da igreja? Eu falei isso na vigília, no dia, sexta-feira passada. Aliás, foi uma excelente vigília, de 10 da noite até 6 horas da manhã, foi uma bênção, glória a Deus, né? Falei isso, qual o conceito que os nossos filhos têm de família, de igreja, de Deus, de fé? O que eles estão aprendendo? Quais os valores que eles estão aprendendo dentro de casa? Estão aprendendo a valorizar a igreja, a escola dominical, o dia do Senhor, a palavra de Deus, a oração? Eles estão aprendendo os verdadeiros valores? Isso é importante, irmãos. Nós estamos vendo nossos filhos serem secularizados. Viver em função das coisas materiais. Precisamos ter cuidado, irmãos, com os influenciadores digitais, YouTubers famosos, que são os mestres dos nossos filhos, que estão deseducando nossos filhos. Tome cuidado. Estão ensinando ideologia de gênero, desobediência aos pais, ter segredo em relação a muitas coisas em relação aos pais, que sexo você vai escolher, quem você quer ser, se é homem ou mulher. Você pode fazer sexo já sendo junior. Eles ensinam deuses pagãos a adorar ídolos. Essas coisas estão acontecendo, irmãos. Violência, mandar nudes. Olha só, irmãos, prestem atenção no que os nossos filhos estão aprendendo. Isso está entrando na nossa casa. Nós abrimos as portas
para estas coisas. E os nossos filhos estão assistindo. Então, eu sei que é um desafio, irmãos. Eu sei que é um desafio. Mas vamos prestar atenção no que os nossos filhos estão vendo, estão ouvindo. Quais são os coleguinhas deles na escola? O que eles estão aprendendo? O que os professores estão ensinando? Eu vi uma foto, eu não sei se foi montagem, eu não sei. Eu sei que eu vi na internet, né, não lembro onde, mas uma foto de professores da rede pública. Todo o meu respeito a você, professor e professora, por favor. Mas a foto tinha uma mensagem, uma placa dizendo assim: nós, como professores, vamos ensinar ideologia de gênero para os seus filhos. É triste isso, irmãos. Então, o que eles estão aprendendo? Cuidado com as portas que a gente abre. Cuidado com o seu adolescente, converse com ele, veja o que está acontecendo com ele, com ela, veja direitinho, tenha tempo para ouvir, para conversar, para saber como estão suas emoções, seus pensamentos, suas ideias. Ezequias cometeu um grande erro, abriu as portas para o inimigo. O inimigo que ia saquear, roubar, matar, escravizar todos ali. E ele achando que não tinha problema nenhum. Terceiro e último erro de Ezequias, por favor, verso 18, esse texto mesmo aí, tá? Agora o verso 18, não é? Repito, 2 Reis 20, 18 e 19. Qual foi o erro dele? Não investir nas futuras gerações. Preste atenção, por favor. O profeta Isaías continua exortando Ezequias. Olha só. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 19, então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois eu pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Meu Jesus, parece que isso não é verdade. Parece que isso Ezequias não falou. Que tragédia. Olha só, o profeta Isaías diz assim: ó, seus filhos serão levados para a Babilônia, eles serão escravizados, eles serão castrados, serão eunucos, eles não poderão gerar filhos, sua família não vai continuar, eles não poderão gerar filhos, sua descendência será exterminada. Veja que Ezequias teve a coragem, não sei se você pode chamar isso de coragem, né? De dizer: boa é essa palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Olha só, está tudo bem, está tudo tranquilo, isso vai acontecer depois, porque enquanto eu estiver aqui, na minha geração, enquanto nos meus dias, eu vou ter tranquilidade. Isso não vai acontecer comigo, vai ser depois. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que meus filhos se danem. Não importa. O importante é que hoje, eu estar bem. As gerações futuras, eu não quero saber. Não importa as tragédias que vão acontecer com as próximas gerações, não importa o futuro dos meus filhos, da minha família, eu só me importo comigo mesmo.
É isso que ele está dizendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Um homem egoísta, narcisista, que só pensava em si mesmo, no bem próprio. Nem nos seus filhos ele pensava. Irmãos, tem muita gente pensando assim ainda. Tem muita gente pensando assim ainda. Importa é agora, aqui e agora. O futuro, a Deus pertence. Sim, a Deus pertence. Mas e aí? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder para que as próximas gerações sejam abençoadas? Para que as próximas gerações não sejam exterminadas? Para que o inimigo não tome conta dos nossos filhos e netos e bisnetos? Queridos irmãos, nós temos obrigação, nós temos a missão de passar para as próximas gerações o bastão do Evangelho. Nós temos o dever sagrado de deixar um legado para eles dos valores do reino de Deus, das coisas espirituais, das verdades de Jesus. A verdade que só Jesus Cristo salva. Então, nós não podemos falhar, nós precisamos preservar a nossa família, preservar a igreja e preservar a nação, com valores, com princípios de Deus, da palavra de Deus. Nós queremos que a nossa nação seja bem-aventurada, que sirva ao único Deus verdadeiro, poderoso que nós conhecemos. E nós somos responsáveis, queridos. Eu e você somos responsáveis nas oportunidades que temos de transmitir esses valores que nós aprendemos. Muitos deles aprendemos dos nossos pais. E nós precisamos ter a consciência de fazer com que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Sejam mais fiéis a Deus do que nós fomos. Mais consagrados do que nós somos. Mas como fazer isso, queridos? Preservando esses valores. Preservando a família, a igreja, a nação. Segundo a Crônica 7,14, você conhece muito bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa missão é da igreja, é do povo de Deus, é do povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ezequias recebeu mais 15 anos. E quem nasceu durante esses 15 anos, irmãos? Logo no início. Quem nasceu? Manassés. Quem foi Manassés? O pior homem da face da terra. Mas ele não nasceu assim. Ele se tornou. Porque Ezequias teve 12 anos para educar Manassés. 12 anos. Mas não fez. Não passou para a próxima geração. Ele mesmo disse, que me importa? O negócio é eu aqui agora. Que importa os outros? Este homem, Manassés, quando Ezequias morreu, foi reinar e foi a pior desgraça.
Salmo 78, 3, 4 e 6. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e contassem aos seus descendentes. Olha só, essa geração vai contar a próxima geração, e a próxima geração a próxima, e a próxima, as coisas, os valores de Deus, os princípios cristãos, uma geração passando para outra geração. A orientação de Deus é clara, irmãos. Nós precisamos transmitir a palavra de Deus, ensinar desde cedo os nossos filhos a serem honestos, lutadores, conquistadores, mas servos e servas do Senhor, pessoas tementes a Deus. O Salmo 128 que você conhece, começa dizendo assim: bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E termina assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de sua vida, e vejam os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero concluir, queridos. Ezequias falhou em 3 coisas. Ele se orgulhou, ele se exaltou, ele abriu as portas da sua casa, do seu palácio, para os inimigos, e ele não investiu nas futuras gerações. 3 erros gravíssimos que nós não podemos cometer. Não podemos. Você lembra quando Deus chamou Abraão? Deus disse a Abraão assim: em você serão benditas todas as famílias da terra. Mais adiante Deus diz assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor. Deus tem planos para as futuras gerações. Então nós precisamos, com a bênção de Deus, preservar a família, a igreja e a nação. Deus disse para Abraão: seja uma bênção. Seja uma bênção, Abraão. Meu irmão, que a sua oração seja essa: Senhor, faz de mim um instrumento. Faz de mim um instrumento, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor para abençoar minha família, para ser bênção para minha família, para ser bênção para minha igreja, para ser bênção para minha nação. Você pode fazer essa oração, e Deus pode te abençoar dessa forma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite a ser isso e fazer isso para a glória dEle. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Curva a sua cabeça aí onde você está, por favor. Eu gostaria que você pensasse na sua família. E dissesse para Deus: Senhor, onde eu tenho falhado? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, filha, como irmão, irmã, como neto, neta, avô, avó. Senhor, eu não quero falhar. Eu não quero cometer os mesmos erros que Ezequias. Eu quero preservar a minha família, a minha igreja,
e a minha nação. Eu quero ser bênção. Eu quero ser instrumento de bênção, Senhor. Diga isso para Deus, por favor. Em nome de Jesus, diga isso. Mas deixa Deus sondar seu coração e faça um propósito diante dele. Talvez você esteja enfrentando lutas, dificuldades, provações. Peça forças a Deus. Peça a Deus fé para perseverar. Perseverar. Educando, treinando, discipulando seus filhos. Honrando seus pais. Preservando a família, os princípios bíblicos da família. Peça a Deus a bênção sobre sua família. Peça perdão se for o caso. E que Deus renove suas forças, sua fé, sua disposição de lutar, de orar, de crer e de vencer para a glória de Deus. Ouve, Senhor, a oração de cada um aqui, Pai. Ouve, Pai. Atende a cada coração. E ajuda-nos a preservar esses valores absolutos, cristãos, bíblicos, esses princípios, e não abrir mão deles jamais. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o lar de cada um aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, por favor, nós vamos cantar e depois estaremos encerrando este culto. Vamos cantar este hino que fala da bênção do Senhor para as próximas gerações. Se
presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti.